Hora de conversar com Flávia Guerra, toda quinta-feira aqui no Band News São Paulo. A Flávia tá acompanhando, ela sai de Cannes e vai pra Gramado. É muito chique. É muito chique. Ô Flávia, como é que tava a estrada pra chegar em Gramado, hein? Porque eu lembro que teve um problema lá, deslizamento na época das chuvas. Você chegou de boa aí? Tava ruim, a estrada tava ruim, é isso que eu tenho que dizer. Eu cheguei por Caxias do Sul, aí de Caxias do Sul a gente pegou uma estrada de mais de 2 horas, mais ou menos, um percurso que demora muito menos do que isso, e passou por uma ponte que só passava van, sabe? É a única que ficou no caminho. E bem cenários, assim, meio de destruição no caminho, que estão sendo reconstruídos, claro, mas ainda estão longe do ideal, né? A ponte, por exemplo, ainda não foi refeita. Os efeitos da tragédia gaúcha serão sentidos por muito tempo, né? Cada um à sua maneira. Bom, mas falando de cinema, tem estreias bacanas, inclusive um filme que eu não achei que teria continuação, que é um filme brasileiro, Estômago. Na verdade, Estômago está estreando já, aí daqui 2, 3 semanas, mas foi um dos destaques aqui de Gramado, e eu acho que isso que é interessante a gente trazer. A gente está numa era de, como a gente diz, continuações no Brasil, né? Franquias. A gente tem já o Alto da Compadecida, Cidade de Deus, série está estreando, né, no streaming essa semana, e a gente tem o Estômago 2 aí aumentando, né, a saga do Nonato. Não sei se vocês lembram, aquele cozinheiro que vai parar na cadeia, eu não vou contar aqui, né? O Alecrim, exatamente, né? Só que aqui, Megali, ele vira o Rosmarino, que é Alecrim em italiano. Essa nova saga faz uma transferência da trama principal para a Itália. E o Nicola Ciri, que é um ator meio italiano, meio brasileiro, maravilhoso, né? Porque ele é italiano radicado no Brasil, ganha um bom destaque aí, ele vira o Dom Carolho, é muito engraçado, tem muito trocadilho com esse nome dele. E ele vai parar na cadeia onde o Nonato está preso. E aí uma disputa entre o chefe dessa cadeia, que é vivido pelo Paulo Miklos, o etc., e o Dom Carolho, né, e a máfia siciliana, começa disputando o quê? O Nonato, o Rosmarino, porque o pessoal quer comer bem na cadeia. Então é um filme que foi um destaque aqui, está em competição e já segue, né? Tem uns destaques. O Festival de Cinema de Gramado, acho muito interessante, o curador, Marcos Santuário, comentou que às vezes os festivais são o final de um filme. O filme só passa no festival e a gente não consegue ver. Gramado é meio o começo da carreira de um filme. Os filmes passam aqui meio em pré-estreia, né? E já vão para o circuito. Eu até tinha uma pergunta sobre o Estômago 2, mas eu não sei como fazer essa pergunta sem dar um spoiler do Estômago 1. Mas eu acho que... Megali, eu acho assim, 15 anos depois não tem mais spoiler, né? Mas de repente o cara... posso falar? Então, se a pessoa não fique com vontade de ver o 1... Abaixa o volume do abaixa rádio, o volume. agora só um tiquinho, já volta. Conta até 30, vai, Isso, depois volta. Tá. Não é pra ir e não voltar depois, tá? Não, aí também não. Aí também não. Então vai. Diminuiu? Beleza. Ele ainda cozinha carne humana? Não. Ele falou que é só uma fase. Só uma fase, já passou. O Nonato vem bem modificado aí, assim. O lado mais engraçado dele, mais bufão, tá mais ressaltado. E é menos psicológico, menos soturno. Esse filme é mais solar, tanto por conta das locações na Itália, ainda que seja máfia, tem mais luz, até na cadeia, assim. Ele não é tão fechado. Então o Nonato não virou esse canibal, não. Com que ligeireza o cara pergunta, mas ele ainda cozinha carne humana? Como se nada. Como se fosse um corte, né? Mas é uma comédia, gente. É uma comédia do absurdo, né? Então não levem a sério. Literalmente, né? É isso aí. Mudando de filme, agora, Flávia, o Clube das Mulheres de Negócios. Também fazendo sucesso por aí, queria falar, é Ana Moilaert e Rafa Witt na direção desse filme também? O Rafa Witt é o protagonista, vamos dizer assim. Na verdade, esse filme é um filme coral, viu, Carla? Ele não tem exatamente um protagonista. Vou resumir a trama. O Rafa Witt faz um jornalista, colega nosso aí, recém-formado, meio ingênuo ainda, filho da grande diretora desse Clube das Mulheres de Negócio. Só que esse clube, ele meio representa a lógica da sociedade invertida. São as mulheres que mandam, sabe aqueles quadros de diretores de clube desde 1890? Todos são homens e ninguém se pergunta por que todos sempre são homens. Aqui são todas mulheres, por exemplo. As mulheres é que são as poderosas, elas é que traem os maridos e os maridos ficam deprimidos, elas dão uma bolsa, cara de presente para o marido não ficar chateado que foi traído, elas são as grandes diretoras das empresas, querem ser presidente. Então, assim, as mulheres já vêm fazendo isso na sociedade, obviamente. Mas aqui a gente vê que as lógicas do comportamento tóxico estão na mão das mulheres. Elas que assediam, né? Então, assim,
Em geral, não que as mulheres não assediem, os homens e mulheres também. Mas aqui a gente vê que é também um teatro do absurdo, como o Megali falou. E o Rafa Witt vai fazer uma entrevista com essas líderes nesse clube de campo, é um grande almoço dessas mulheres, e ele é assediado por uma delas. Quando ele vai contar para a avó, que é vivido pela Cristina Pereira, a avó, essa grande matriarca, em vez dele ser acolhido, ela diz, você virou um fofoqueiro agora, ficar falando mal dos outros. Cuidado, hein, se continuar assim, nenhuma mulher vai querer casar com você. Entende que as coisas que as mulheres ouvem ao longo da história são ditas aos homens. Então é um filme que causa um estranhamento e causou muita polêmica. Aqui até por causa da fala da Cristina Pereira, né, Flávia, no Festival de Gramado. Ela falou pela primeira vez de um abuso que ela sofreu com 12 anos de idade. Então isso repercutiu demais, né? Trouxe bastante holofote também pro próprio filme, né? Muito, porque o filme provoca isso. Eu até conversei com a Ana Moletti, com a Cristina também, e esse filme traz esses gatilhos da mulher que, quando é violentada, como a Cristina foi aos 12 anos de idade a caminho da escola, e ela teve uma catarse na coletiva de imprensa, foi a primeira vez que ela disse isso em público, faz mais de 60 anos isso. Então foi um momento assim muito difícil e ao mesmo tempo muito emocionante. E a Cristina falou, por que ela trouxe isso? Por que esse foi um gatilho? Né? A cena dela com o neto, que é o Rafa Witt, não acolhendo o neto, não sendo acolhido depois de uma violência, comunicou diretamente com o que ela viveu na infância. E várias outras cenas se comunicam com as mulheres. Então esse filme é uma catarse. É muito interessante que esse filme extrapola a tela. Nem é aquela questão, gostei, o filme é perfeito, está tudo redondinho, incrível. Né? Luiz Miranda, por exemplo, faz um fotógrafo aqui, veterano, e ele fala isso. É um filme que a gente fez, é o possível, e é o que discute essas questões com humor também, apesar de tudo. Vai para um teatro do absurdo. Quem gosta da Ana Moletti, viu Durval Discos, que é o primeiro filme dela, tem uma comunicação muito direta. Um filme que começa engraçado, meio bufão, e aí vai meio pelo dark, assim, meio pro subsolo. Muito dark, né? Nossa senhora, cara. Discos é demais, cara. A Ana Moletti, ela dá uma piruleta ali, de repente o que era uma comédia leve, né? Vira uma coisa... Porra, meio dark. Quer dar spoiler desse também? Melhor não. Não, deixa... Mas é um filmaço, um filme muito legal. Família, estreia da semana nos cinemas. Isso aí, esse filme, gente, aí particularmente eu acho que comunica muito com o Brasil, a colônia japonesa, mas acho que dá para o Brasil inteiro se comunicar. O Brasil é um país de imigrantes, né? Então, isso eu acho interessante. Esse filme, o diretor é japonês. Andando ali pelo Japão, ele reparou num grande complexo habitacional que tinham muitos brasileiros. E os brasileiros no Japão, quem conhece melhor os decassegues, sabe que eles são vistos assim, são japoneses, mas são japoneses meio barulhentos. As meninas se vestem meio diferente, elas se comportam diferente, causam esse interesse nas pessoas. Ele se interessou, foi atrás da história e conta uma história dos japoneses, principalmente os jovens descendentes dos primeiros decassegues, que voltaram do Brasil para lá, que levam a cultura brasileira e que sofrem preconceito também. Então é um filme sobre isso. E a família que a gente forma, né? Aqui são 2 jovens brasileiros e japoneses, né, filhos dos decassegues, que não têm um lugar ali e sofrem violência de uma gangue japonesa, a máfia ali local. Um veterano que tem um problema com a família, o filho dele está longe dele e ele também está sem família. Então eles formam uma família postiça, e a família que se pode formar. Né? Então isso é muito interessante. O ator é um grande ator, o ator do filme do Wim Wenders, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes ano passado, né, pelo Perfect Days, Dias Perfeitos, um filme maravilhoso. Então esse filme traz assim um pouco de Brasil no Japão e conta, para quem não conhece, né, a história dos que voltam. É um filme bem interessante. E esses filmes novos, né, Megali, que surgem dessas loucuras que o Brasil tem, né, essas colônias. Eu estou aqui numa grande colônia alemã e italiana, no sul do Brasil. Ô Flávia, fala pra gente também um tiquinho sobre a releitura de Grande Sertão Veredas. Queria te ouvir, até porque você conversou com o Caio Blá, né? Exatamente. Esse filme, lembra quando estreou o Grande Sertão, a gente comentou dele aqui? Dessa vez, ele é uma leitura da Bia Lessa. Então, a gente agora completa o serviço, né, do ano do Grande Sertão. A Bia Lessa montou a peça no teatro. O Caio também estava nessa peça. E aí, o que ela fez? Ela fez uma grande performance em torno do texto do Guimarães Rosa. Então, é o Grande Sertão encenado, mas de um jeito muito diferente. Assim. Tem cenas de teatro, cenas teatrais, mas não é teatro. E um jeito diferente de interpretar esse texto, com o Caio Blá também no papel do Riobaldo, e um outro elenco, que não é o do filme. Então, é para a gente ver como é que uma obra como a do Guimarães
pode ter várias leituras. Aquilo que a gente fala, já foi filmado a série, não precisa mais. Não, né? Shakespeare está sendo refilmado de várias maneiras até hoje, né? Reencenado. Então é isso, é uma leitura do Grande Sertão com a Bia Lessa na direção e um outro cenário muito mais teatral e ao mesmo tempo cinematográfico. Eu adoro essa leitura e o Caio é um grande ator, né? Ele domina o texto, já sabe de cor, de trás para frente. Então é sempre bacana ver, né, os atores em outros momentos. Para completar. A gente conversou com ele aqui ao vivo. Foi, a gente estava aqui, foi. Eu estava achando que tinha sido gravado. Não, eu estava aqui. Não, a gente teve conversou, uma outra conversa que ele falou que a Flávia é demais, não sei o quê, lembra? Foi, a gente combinou, gente. A gente combinou. Ô, Flávia, vou fazer aqui... vou dedurar a Sheila mesmo. A Sheila tá hashtag chateada com você, sabia? Chateadíssima. Porque ela tava fazendo muita questão que na pauta estivesse a estreia da nova temporada do seriado Boboca, Emily em Paris. Olha, gente, eu adoro Emily em Paris. A gente tem que botar séries, né? Chama Cinema com Flávia Guerra. Eu fico trazendo cinema. Vamos botar cinemas e séries, que eu trago as séries felizes. Eu adoro. Boa. Ela é boboca? É boboca, mas eu gosto. É gostosa. É gostosinha, não precisa pensar em nada. Cheia de clichê, cheia de... né? Francês mal-humorado, todo mundo todos elegante. Os estereótipos. O estereótipo do britânico, do francês, do americano, a americana todos muito lá. trabalhadora, tá tudo lá, né? Então. Gente, todo mundo tem o que a gente chama, em inglês chama guilty pleasure, né? Não tem como traduzir isso para o português, né? E eu falo assim, que eu quero fazer um livro de filmes que a gente ama, mas tem vergonha de admitir em público, né? Então é meio isso, né? Emily Paris é uma delícia, aqueles looks incríveis dela, aqueles cenários de Paris maravilhosos. É o guilty pleasure, a gente gosta, diverte, sessão pipoca. Eu acho que todo mundo tem que bom, que ótimo isso. Qual é o seu? Zoolander, parte 2. Ai, pelo amor de Deus, Megali, cara, sério? Eu acho que é o filme que eu mais ri nos últimos tempos. Os caras fazendo guerrinha de gasolina no posto. Eu adoro. Posso falar? Eu adoro Se Beber Não Case. Pronto, falei. Acho bem engraçadíssimo. Acho divertido. Os meus não são nenhum... nada escondido. Eu já falei esses dias de Carga Explosiva 1, né? Jason Statham. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Essa série rende. A gente pode trazer toda vez que semana qual é o seu guilty pleasure. Vai render. Nossa, que delícia. Boa. As Branquelas. Ótimo. As Branquelas eu assisto toda vez que também. Eurotrip, vocês já viram? Que os caras vão pra Bratislava, eles vão contar o dinheiro. Nossa, estamos em Bratislava. Eles contam o dinheiro que eles têm no bolso. São 52 centavos. Nossa, o que a gente vai fazer com 52 centavos em Bratislava? Aí corta. Os caras estão numa suíte magnífica, comendo fazão. Quem dera, né? Quem dera. Agora, vou contar, para terminar, o grande guilty pleasure da crítica brasileira. A gente brinca, mas a gente adora assistir esse filme. Cinderela Baiana, estreia de Carla Perez. Tá, e Lázaro Ramos no cinema. A gente se diverte, a gente sempre brinca com esse filme, mas a gente adora assistir. Larga essa enxada, menino. Criança foi feita para brincar e não para trabalhar como um escravo. Exatamente. Tá vendo como é um clássico? O Megali sabe até o último diálogo de cor, tô falando. E é assim, ela dá uma lição de moral, né? Ela faz uma crítica social e na sequência começa a tocar. Pau que nasce todo, nunca sem direito.